Oi, gente! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Olha quem voltou. Euzinha, linda, maravilhosa. Ai, Júlia, mas você sempre fala que voltou pro YouTube e aí some, fica 2 meses sem postar vídeo. Pois é, gente. Acontece, né? A vida, ela é difícil às vezes, mas eu prometo que dessa vez vai ser diferente, tá? Teremos vídeo toda semana aqui, sim. Outra coisa, eu já sei o que vocês vão falar. Eu também não aguento mais ouvir falar no Ted Bundy, tá? Mas eu achei que assim, não dava pra eu ter um canal que se preze de true crime e nunca ter falado desse homem aqui. Então, é um vídeo que tem que ter e tem muito detalhe, muita informação sobre esse caso que eu achei interessante trazer pra vocês. Vou aproveitar e já vou deixar uma indicação de um documentário que eu assisti, que pra mim é um dos melhores documentários de true crime que eu já vi. É o Ted Bundy, Falling for a Killer. Tem lá no Prime Video. Tem entrevista com várias pessoas que estiveram na vida do Ted. Então, a ex-namorada dele, a Liz, a filha dela, Molly, o irmão dele. É muito completinho e traz uma visão bem diferente sobre o caso. Fica aí de recomendação pra vocês. Mas bora lá, né? Se ajeita aí na cadeira, sofá, cama, sei lá onde você tá. Ajeita essa coluna, não fica com coluna torta não, porque o vídeo de hoje vai ser longo. Theodore Robert Cowell nasceu no dia 24 de novembro de 1946 na cidade de Burlington, nos Estados Unidos. Sim, gente, o Ted Bundy não nasceu o Ted Bundy, ele tinha outro sobrenome, vocês já vão entender o porquê. Filho da Louise Cowell, que engravidou com só 22 anos, de um cara aí que a gente não sabe quem é, era um militar que era bem mais velho do que ela, então assim que ele descobriu que a Louise estava grávida, ele vazou, então o pai do Ted é desconhecido. E como na época, né, você ter um filho fora do casamento era a coisa mais absurda que um ser humano podia fazer, os pais da Louise resolveram assumir o Ted como se fosse o filho deles, para que ela não ficasse mal falada, enfim, preservar a reputação da filha. Então assim foi feito. O Ted cresceu achando que os seus avós, na verdade, eram seus pais e que a Louise, a sua mãe biológica, era sua irmã. Só que a convivência do Ted com os seus pais / avós não era muito legal. O avô dele era um cara bem violento, que batia muito na esposa dele e tanto o Ted como a Louise tinham que presenciar essa violência. Então a Louise resolveu sair de casa, ela se casou pouco tempo depois. Então ela se casou com o John Bundy, nessa época o Ted tinha 5 anos de idade e ela levou ele pra morar com o seu marido e com ela, né? Eles foram pra outra cidade e aí foi aí que o Ted virou o Ted Bundy, pegou o sobrenome do seu padrasto, que na época ele não sabia que era seu padrasto. Inclusive ele ficou muito confuso, porque ele ficou pensando, tipo, por que a minha irmã tá me tirando da casa onde eu moro com os meus pais pra ir morar com ela e com o marido dela? Não fazia muito sentido, né? E ele ainda era uma criança bem novinho, então dá pra entender que ele ficou bem confuso. Ao longo dos anos, a Louise e o John tiveram mais 4 filhos. O John sempre tentava se aproximar do Ted, fazer uns programas de pai e filho, tipo, ir acampar, tudo mais, passar tempo sozinho, né, só os dois. Só que o Ted sempre rejeitou essas aproximações, ele se sentia muito incomodado toda vez que o John tentava iniciar uma relação com ele. Só que o Ted, por outro lado, tinha uma relação muito boa com os irmãos dele. Ele sempre ajudava a cuidar das crianças, ficava brincando com eles depois da escola e tudo mais. Ele era descrito como uma criança bem tímida, era um menino solitário, ele sofria bullying na escola, era bem quietinho. E desde muito novo, ele demonstrava uma fascinação pela violência. Teve uma coisa que aconteceu com ele, além dele torturar animais quando ele era criança, uma noite, assim, quando ele era bem novinho, tipo uns 7 anos de idade, ele pegou várias facas da cozinha, colocou em volta da cama da irmã dele, a Júlia, que tinha só 3 anos na época, e ficou ali, em pé, olhando ela dormir, com um sorriso meio de psicopata, assim, olhando pra ela, e aí ela acordou super assustada, né? Eu vi outras versões dessa história falando que, na verdade, ele não fez isso com a irmã dele, foi com uma tia, algo assim, mas foi uma coisa que rolou quando ele era bem pequeno. Em 1961, quando o Ted tinha 14 anos de idade, ele estava no porão da casa dele, onde ele morava com a Louise, o John e os seus irmãos, e acabou encontrando uma certidão de nascimento. E aí, a hora que ele olhou, ele viu que era a certidão de nascimento dele e que a Louise era a sua mãe biológica. No campo do pai, estava como desconhecido, então não tinha o nome do pai. E foi dessa forma que ele descobriu que, na verdade, a Louise era a mãe dele e que os pais, né, que as pessoas que ele acreditava que eram pais dele, eram, na verdade, seus avós. Foi um grande choque pra ele, principalmente por ele ter descoberto dessa maneira, né? Ninguém chamou o cara, tipo, oi, vamos aqui, vamos conversar.
deixa eu te explicar o que aconteceu. Não, ele tava lá, do nada, achou um documento. E ele se sentiu, nas palavras dele, né, como um bastardo rejeitado. Porque nem o pai biológico dele quis ele quando ele nasceu. E nem a própria mãe biológica, né, a Louise, meio que rejeitou ele quando ele nasceu também por um tempo. Durante a sua adolescência, ele tinha uns comportamentos bem esquisitos, principalmente envolvendo sexo. Ele costumava sair pela vizinhança e ficar espiando nas janelas, assim, das vizinhas, para ver as mulheres se trocando, entrando no banho, transando e tudo mais. Ele gostava de assistir pornô, filmes pornográficos que envolviam muita violência. E ele disse futuramente em entrevista, depois que ele foi preso, né? Spoiler, ele foi preso, que ele acredita piamente que ter consumido esse tipo de pornografia com certeza influenciou nos crimes que ele cometeu. A gente sabe que durante a adolescência do Ted, ele foi preso 2 vezes, mas a gente não sabe o motivo dessas prisões, porque logo que ele fez 18 anos, o histórico criminal dele foi zerado. Em 1965, com 18 anos, ele se formou no ensino médio e se matriculou na universidade para cursar psicologia. Escolha interessante de curso, eu achei, para ele. Ele cursou aí psicologia nessa faculdade por uns 2 anos, até transferir no final de 1966 para a Universidade de Washington, e aí ele começou a morar em Seattle. A gente não sabe exatamente qual foi a primeira vítima do Ted, quando ele começou a matar. Tem rumores de que a primeira vítima dele aconteceu quando ele tinha 14 anos de idade só, que ele matou um vizinho dele que tinha 8 anos, então uma criança. Só que, coincidentemente, no mesmo ano, em 66, quando ele se mudou para Seattle para fazer a Universidade de Washington, 2 aeromoças foram encontradas mortas. A Lisa Wick e a Lonnie Trumbull, de 20 e 23 anos, respectivamente. Elas tiveram um apartamento invadido por um homem que golpeou as 2 na cabeça e abusou sexualmente delas. A Lonnie faleceu pelo trauma na cabeça e a Lisa sobreviveu, mas ela teve traumatismo craniano. E é aquela coisa, a gente não sabe com certeza se o Ted foi responsável por esses ataques ou não, mas a sobrevivente disse uns anos depois que ela reconheceu o Ted quando viu ele na televisão como o agressor dela, né, e assassino da sua amiga, e também o modus operandi desse crime era muito semelhante ao que o Ted usava. Enquanto ele estava cursando psicologia na Universidade de Washington, ele conheceu uma mulher chamada Diane Edwards. Ela tinha cabelos castanhos, longos, lisos, que ela sempre usava repartido ao meio. O Ted começou a namorar com a Diane, só que assim, ela era uma menina que vinha de uma família muito rica e ela meio que esperava muito de um homem. Ela sempre falava isso pro Ted, que ela esperava, né, certas qualidades no marido, como um cara que tivesse uma carreira de sucesso, promissora, ganhasse muito dinheiro, até para conseguir acompanhar a vida que ela tinha, né? E o Ted, ele dizia que ele sempre se sentia muito inferior a Diane, como se ele não pudesse oferecer para ela uma vida confortável e o que ela estava pedindo, e isso gerava nele uma certa sensação de impotência. Foi nessa época que o Ted começou a se envolver no mundo da política, trabalhando para o Partido Republicano, e aí ele precisou se mudar para São Francisco. Ele queria continuar namorando a Diane, mesmo à distância, só que aí ela deu um perdido nele, começou a parar de mandar carta, de responder, e isso fez o Ted se sentir extremamente rejeitado. No dia 30 de maio de 1969, a Susan Davis e a Elizabeth Perry desapareceram. Os corpos das 2 foram encontrados 3 dias depois, com sinais de abuso sexual e marcas de facada. Futuramente, o Ted confessou ter assassinado 2 garotas no início da sua carreira política, indicando que a Susan e a Elizabeth poderiam ser essas vítimas. Depois que ele voltou para Seattle, em 1969, ele conheceu a Liz, uma mulher que tinha uma filhinha pequena, a Molly, e os dois começaram a namorar. Ela também tinha muita semelhança física com a Diane, que era uma mulher de cabelos longos, lisos, castanhos, que ela usava sempre repartido ao meio. Eram características físicas que lembravam a mãe do Ted também, e vocês vão perceber que a maioria das vítimas dele são parecidas e têm essas características. A Liz trabalhava como secretária na Universidade de Washington e ela se encantou pelo Ted. Enquanto isso, ele focava em ascender na sociedade, continuava cursando psicologia, começou a trabalhar numa linha de serviço telefônico que ajudava pessoas com tendências suicidas. Nesse projeto também ele trabalhou na elaboração de uma cartilha, né, um panfleto direcionado para mulheres com dicas de prevenção ao estupro, tipo como se proteger e tudo mais. Bem irônico, né, vindo da parte dele, mas tudo bem.
Enquanto isso, ele continuava ativo na política, ali no Partido Republicano, e estava fazendo seu nome ali. Frequentava eventos da alta sociedade, saiu até umas matérias dele no jornal. No dia 19 de julho de 1971, a Rita Corran, de 24 anos, que trabalhava como professora, foi assassinada dentro do seu próprio apartamento. Ela levou um golpe muito forte na cabeça, foi abusada sexualmente e estrangulada. Esse é mais um dos casos que nunca foi conectado oficialmente ao TED, mas que tem um modus operandi extremamente parecido e também aconteceu numa região que ele estava morando na época. 3 dias depois, no dia 22 de julho, em Seattle também, a Joyce Lepage, de 21 anos, desapareceu dentro do campus da Universidade de Washington. O corpo dela foi encontrado quase um ano depois, em abril de 1972, e o Bundy também é suspeito desse assassinato. Depois que ele se formou em psicologia na Universidade de Washington, ele se inscreveu para cursar direito na Universidade de Utah. Isso, ele tinha 26 anos na época. Em 29 de junho de 73, a Rita Jolie, de 17 anos, saiu da sua casa para caminhar durante a tarde e nunca mais foi vista. Seu corpo nunca foi encontrado. 2 meses depois, em agosto, a Vicki Lynn Holler, de 24 anos, também desapareceu. Ela foi vista pela última vez entrando no seu carro por volta das 5 da tarde, quando ela saía do trabalho. Ela tinha costume de dar carona para as pessoas, né? Então a polícia desconfia que ela tenha dado carona para o Ted e aí desapareceu. Na época era bem comum, assim, você dar carona para as pessoas, aceitar carona, principalmente em regiões que eram próximas de universidade, né? Porque tinham vários estudantes que não tinham carro e que moravam nos dormitórios ali perto e tudo mais. Eu sei que hoje parece absurdo a gente pensar, tipo, nossa, vou dar carona para um desconhecido, só que na época era normal, era uma coisa cultural mesmo, principalmente lá nos Estados Unidos. E aí, nessa época, que ele, né, tava cursando direito, tava ali vivendo no mundo da política, tava bem de vida, ele resolveu correr atrás da ex. Ele foi atrás da Diane, isso enquanto ele tava namorando a Liz, tá? E ele voltou a namorar com a Diane e começou a namorar as duas ao mesmo tempo. Eles ficaram juntos por mais ou menos 6 meses, e aí quando o Ted percebeu que a Diane estava de fato gostando dele, ele deu um ghosting nela, que nem ela fez com ele. Na real, foi até pior, porque ele pediu ela em casamento, ele apresentava a Diane para os amigos dele do trabalho como a noiva dele, e aí um belo dia ele simplesmente sumiu. Parou de responder as cartas, não falava mais com ela, foi a vingancinha assim que ele fez por ela ter dado perdido nele antes. No dia 4 de janeiro de 1974, o Ted invadiu o dormitório da Karen Sparks, uma estudante da Universidade de Washington de 18 anos. Ele a golpeou na cabeça com um objeto de metal e abusou dela com esse mesmo objeto. A Karen sobreviveu ao ataque, mas teve sequelas permanentes. O seu sistema reprodutivo foi muito danificado e ela teve sequelas mentais também. Poucos dias depois, em 31 de janeiro, ele invadiu o apartamento da Linda Ann Healy, de 21 anos, que também era aluna da Universidade de Washington. Ela foi estuprada e morta. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte pela polícia, só que sem a cabeça, que só foi encontrada um ano depois numa floresta que o Bundy costumava desovar os corpos das suas vítimas. No dia 12 de março do mesmo ano, a Donna Manson, de 19 anos, foi sequestrada enquanto estava caminhando do seu dormitório da faculdade até um show de jazz que estava rolando ali perto de onde ela estudava. O Ted Bundy confessou ter incinerado o crânio da Donna na lareira da casa da Liz, a sua namorada, e desovado seu corpo decapitado na mesma floresta, só que seus restos mortais nunca foram encontrados. A próxima vítima foi a Susan Hancourt, de 18 anos. O Ted a abordou enquanto ela caminhava perto do campus da universidade, carregando vários livros, e aí pediu ajuda para ela para conseguir levar tudo aquilo até o seu carro. Carro esse que ele adaptou para conseguir sequestrar as meninas mais facilmente. Ele tirou o banco da frente do passageiro para que ficasse mais fácil de empurrá-las para o banco de trás. Roberta Sparks foi sequestrada em 6 de maio de 1974. Ela tinha 22 anos na época e era estudante da Universidade de Oregon. Ela sumiu de dentro do campus, indo do seu dormitório para pegar um café. O crânio dela também foi encontrado na floresta. No dia 27 de maio, a Brenda Baker, de só 14 anos, foi vista pela última vez pedindo carona em Seattle. Seu corpo só foi encontrado um ano depois. A próxima vítima aconteceu no dia 1º de junho, foi a Brenda Ball, de 22 anos. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem um intervalo extremamente curto de tempo entre uma morte e outra. A Brenda Ball foi atraída pelo Ted até o seu carro com a mesma desculpa de estar carregando vários livros muito pesados e que precisava de ajuda.
poucos dias depois, no dia 11, o Ted assassinou a Georgianne Hawkins, de 18 anos. Ela também estava saindo do dormitório de seu namorado, de dentro da faculdade, quando foi abordada pelo Bundy, também pedindo ajuda para levar livros e objetos pesados até o seu carro. Ela foi estuprada e estrangulada até a morte. Depois ele cometeu necrofilia com seu corpo. O Ted ainda visitou o cadáver da Georgianne por vários dias para se masturbar enquanto lembrava do momento do assassinato. O desaparecimento dessas garotas, principalmente por serem meninas, jovens, todas universitárias, chamou muito a atenção da mídia. Então, isso estava estampando todas as capas de jornais da época e a galera ali da universidade começou a ficar com muito medo. Foi bom, né? Porque daí até começaram a se proteger melhor, tomar cuidado andando na rua, principalmente à noite, sozinha e tal. Mas foi uma coisa que gerou um pânico, assim, dentro do campus das universidades da região. No dia 14 de julho de 1974, no Lago Sammamish, estava acontecendo um festival de música. Lá, o Ted começou a abordar várias garotas usando uma tala falsa, né, tipo um gesso no braço, pedindo ajuda para carregar livros até o seu carro. 4 mulheres recusaram, mas 2 infelizmente aceitaram e perderam a vida. A Janice Ott, de 23 anos, aceitou ajudar o Bundy. Ela foi golpeada na cabeça, ficou inconsciente e foi deixada amarrada e amordaçada na floresta. Enquanto isso, Ted dirigiu de volta para o festival e convenceu a Denise Neslund, de 19 anos, com a mesma história. Ela foi levada para o mesmo lugar onde estava a Janice e as duas foram abusadas e estranguladas. A Denise morreu primeiro, enquanto isso, a Janice teve que olhar enquanto ela era estuprada e assassinada. O corpo das duas ficou nessa mesma floresta. Algumas pessoas que estavam nesse festival conseguiram fornecer uma descrição para a polícia, falaram que era um homem bonito, que estava usando um tênis branco, que se chamava Ted e que dirigia um Fusca. E aí a polícia divulgou essa descrição, né, do suspeito e também um retrato falado, que algumas testemunhas conseguiram fazer. E aí quando a Liz, a namorada do Ted, viu esse retrato falado, ela imediatamente suspeitou do Ted. Porque, primeiro, que era muito parecido, né, o desenho com a cara do Ted, e também porque ela já tinha percebido vários comportamentos estranhos nele. E ela achou uma grande coincidência que toda vez que ele falava que ele ia para alguma cidade, mulheres desapareciam e eram assassinadas lá. Ele tinha falado para ela que ele ia nesse festival de música aí, e aí 2 meninas sumiram lá e foram encontradas mortas. Então ela ligou para a polícia e fez uma denúncia anônima, só que nessa época a polícia recebia tipo 200 ligações por dia, então era muito difícil eles separarem o que era uma denúncia mesmo, o que ia ajudar na investigação do caso, o que era trote, então acabaram ignorando a ligação da Liz. No dia 2 de setembro, ele deu carona para uma mulher que foi estuprada e estrangulada. Ele jogou seu corpo num rio e essa vítima nunca foi identificada. Exatamente um mês depois, no dia 2 de outubro, o Bundy faz mais uma vítima, a Nancy Wilcox, de apenas 16 anos. Ele disse que enterrou seu corpo num parque, mas o cadáver dela nunca foi encontrado. Em 18 de outubro, a Melissa Smith, de 17 anos, foi para uma pizzaria consolar uma amiga que tinha acabado de terminar com um namorado. Na saída, ela foi sequestrada pelo Bundy, estuprada e estrangulada com uma meia de nylon. O corpo dela foi encontrado 9 dias depois. O pai da Melissa, que era o chefe de polícia da cidade, jurou encontrar o homem que matou sua filha para que nenhuma outra garota sofresse o mesmo destino. No dia 31 de outubro do mesmo ano, a Laura Amy, de 17 anos, foi a próxima vítima. Ela foi sequestrada enquanto saía de um café e andava em direção à sua casa. Também foi estrangulada, abusada e o Bundy passou vários dias cometendo necrofilia com seu corpo, lavando o cabelo dela com shampoo e outras coisas nojentas. Nesse meio tempo, a polícia lá de Seattle ficou sabendo desses casos de assassinato que estavam acontecendo em Utah e eles acharam muitas semelhanças entre os desaparecimentos que aconteceram lá e lá em Utah. Então, eles suspeitaram de que tivesse um serial killer à solta e que esses crimes podiam estar conectados. Eles também conseguiram conectar esses crimes aos crimes do Ted, né? Aquele suspeito que tinha assassinado as 2 garotas no Lago Sammamish e que eles tinham um retrato falado e sabiam que dirigiam um Fusca. Só que demorou muito, foi praticamente 1 ano e meio para a polícia conseguir conectar todos esses crimes, porque lá nos Estados Unidos, cada cidade tem sua polícia, né? Seu xerife. Então é muito difícil deles se comunicarem. Hoje em dia não é, mas na época não tinha telefone, computador, internet. Então foi bem difícil, foi bem demorado mesmo. Talvez com as tecnologias de hoje ele teria sido pego muito antes.
No dia 8 de novembro de 1974, a Carol Darront, de 18 anos, estava no shopping de Salt Lake City, em Utah, quando foi abordada pelo Ted, que estava fingindo ser um policial. Ele disse que um homem tinha sido flagrado tentando arrombar o carro dela lá no estacionamento e que ela precisava ir até lá com ele para ver se estava tudo ok. Chegando lá, o Ted pediu para que a Carol abrisse a porta do carro e olhasse lá dentro para ver se nada tinha sido roubado. Ela ficou bem desconfiada porque ela viu que ele não estava usando roupa de policial, ele estava usando uma roupa normal, então ela pediu para ele mostrar algum tipo de identificação, um distintivo que provasse que ele era da polícia. E o Ted tinha um, mas era falso. Então ele mostrou, bem rapidão, assim, só passou na cara dela. Só que já foi o suficiente para Carol ficar tranquila. O Ted, então, disse que ela precisava acompanhar ele até a delegacia, usando o carro dele, para prestar queixa, enfim. E ela aceitou. Só que assim que o Ted começou a dirigir e saiu do estacionamento do shopping, a Carol percebeu que ele virou na direção oposta em que a delegacia ficava. Então ela questionou ele, e aí, cara, pra onde é que você tá indo? E foi nesse momento que o Ted sacou uma arma e a rendeu. Ele parou no estacionamento de uma escola que estava vazio e colocou a algema em um dos pulsos dela. E foi nesse momento que a Carol percebeu que se ele conseguisse colocar as algemas nos seus 2 pulsos, ela não teria nenhuma chance de escapar. Então, se ela fosse lutar, a hora era aquela. A Carol reagiu, foi pra cima dele, os dois lutaram dentro do carro até que ela conseguiu abrir a porta e pular pra fora. Ela saiu correndo até que um carro que passava ali na rua e via um pouco da situação colocou ela pra dentro e foi direto pra polícia. Ela deu todas as informações que ela conseguiu pra polícia sobre a aparência dele, disse que ele falou que o nome dele era Ted, passou informações sobre o carro dele, tudo que ela podia. Enquanto tudo isso acontecia, o Bundy estava dirigindo até a Viewmont High School, que ficava bem próxima do local onde ele tinha tentado sequestrar a Carol. Nesse dia, nessa escola, ia rolar uma peça de teatro que ia ser apresentada pelos estudantes. Então, o Ted parou no estacionamento e lá ele avistou uma garota que estava andando do carro dela, até a porta do auditório. Era a Debra Kent, de 17 anos. O Ted foi em direção dela, a golpeou na cabeça e ela ficou inconsciente. Ele colocou ela dentro do seu carro e saiu. O corpo dela foi encontrado alguns dias depois. Quando a Liz, a namorada do Ted, descobriu sobre todos esses desaparecimentos e assassinatos que estavam acontecendo em Utah, ela ficou mais uma vez muito desconfiada. Porque, o namorado dela, que ela já suspeitava, já tinha feito uma denúncia anônima para a polícia, se mudou de cidade e aí do nada começa a morrer um monte de mulher lá. Então ela ligou para a polícia de novo, fez mais uma denúncia e dessa vez finalmente incluíram o Ted na lista de suspeitos. Até chegaram a mostrar umas fotos dele. Gente, a Lola tá debaixo do cobertor aqui e tá se mexendo, ignorem. Enfim, mostraram algumas fotos do Ted para algumas pessoas que estavam naquele festival de música no Lago Sammamish, mas ninguém conseguiu reconhecer ele. A próxima vítima dele só aconteceu alguns meses depois, em 12 de janeiro de 1975. A Karen Campbell foi sequestrada enquanto ela andava dentro de um hotel, do elevador até a parte onde ficavam algumas revistas para os hóspedes. Ela foi estuprada e esfaqueada até a morte. O corpo dela só foi encontrado um mês depois. Depois disso, o Ted voltou para Seattle, foi passar um tempo lá com a Liz e com a filha dela, a Molly. E a Molly disse, depois de mais velha, em entrevistas, que ela foi molestada pelo Ted nessa época. Lá em Seattle, ele fez mais 4 vítimas. A Julie Cunningham, de 26 anos, Denise Oliverson, de 25, Suzy Coley, de 18 e Lynette Culver, de 12. O corpo da Denise e da Lynette nunca foram encontrados. Nessa época também ele se reencontrou com a Carol Ann Boone, uma mulher que ele traía a Liz frequentemente, que era bem apaixonadinha pelo Ted. Depois desses crimes que ele cometeu em Seattle e depois que teve o sequestro da Carol Darront, ele ficou meio assustadinho, porque ele pensou que ela tinha conseguido fugir e que então a polícia ia atrás dele. Só que 8 meses se passaram, nada aconteceu, então ele viu que a polícia não estava chegando perto dele, que ele poderia voltar a matar tranquilamente. As próximas vítimas foram a Susan Curtis, de 15 anos, Shelley Robertson, de 24, Nancy Baird, de idade desconhecida. O corpo da Susan também nunca foi encontrado.
Enquanto isso, o Ted, né, lembrando, estava ali na lista de suspeitos e as investigações continuavam rolando, só que a polícia não tinha chego até ele, nem conectado ele a nenhum crime, até que ele cometeu um erro. No dia 16 de agosto de 1975, por volta das 2 da manhã, o Bundy estava andando de carro pelas ruas de Salt Lake City buscando a sua próxima vítima. O policial Bob Hilliard avistou o Fusca dele, que estava dirigindo muito rápido. Ele também achou que era um carro estranho, né? Que, tipo, ele não reconhecia, ele da vizinhança. E resolveu pedir para ele parar. Aí, assim que o Ted percebeu o carro da polícia fazendo sinal para ele parar, ele se desesperou e acelerou. Eventualmente, ele teve que parar, não teve jeito. Mas isso só levantou mais suspeitas. O Bob, né, o policial, encontrou vários itens bem estranhos no carro do Ted. Tinha um picador de gelo, uma máscara de esqui, sabe aquela preta com furinho nos olhos? Corda, luva, umas coisas assim que, pô, por que você vai ter no seu carro, né? Aí ele resolveu levar o Ted pra delegacia por suspeita de roubo. Assim, né? Você tá com um picador de gelo dentro do seu carro, roubo. Você tem certeza? Mas tudo bem, pelo menos levou pra delegacia. Chegando lá, quando o Ted falou quem ele era, e aí botaram o nome dele lá no bagulhinho de busca da polícia, descobriram que ele estava na lista de suspeitos pelo sequestro da Carol Darront e também pelos assassinatos no Lago Sammamish. Então, resolveram investigar um pouco mais a fundo e com isso eles conseguiram um mandato de busca para o apartamento dele. E lá, eles acharam várias coisas que conectavam o Ted a alguns assassinatos. Eles encontraram um panfleto de um negócio de esqui lá no Colorado, o mesmo lugar onde 2 mulheres tinham sido assassinadas recentemente, o recibo do hotel onde a Karen Campbell foi assassinada e um panfleto daquela peça de teatro da escola onde ele matou a Deborah Kent. Só que tudo isso não foi prova suficiente para manter ele preso durante as investigações. Então ele foi solto, mas ficou sob vigilância constante da polícia. A Liz foi interrogada pela polícia e as informações que ela forneceu foram bem importantes. Ela diz que, coincidentemente, toda vez que alguma garota desaparecia, né? Toda vez que a polícia mostrava para ela uma data e falava, ó, nesse dia aqui essa mulher foi assassinada. Ela dizia que o Ted não estava com ela, que ela não sabia onde ele estava. Ela disse para a polícia também que achava muito estranho que o Ted dormia muito durante o dia, mas saía à noite, de madrugada, que ele não tinha interesse em fazer sexo com ela, a não ser que ela topasse fazer umas coisas meio violentas, assim, e que algumas vezes ela flagrou ele no porão da casa dela fazendo molde de gesso pro seu braço, mesmo sem estar com nenhuma fratura, nenhum machucado, que ela achou isso bem estranho. A polícia também contatou a Diane Edwards, a ex-namorada dele, e ela contou pra polícia tudo o que tinha acontecido e tal. E a polícia achou muita coincidência que a maioria das vítimas do Ted se pareciam com ela e com a Liz. Inclusive, a Liz disse que sempre que ela falava que estava pensando em cortar o cabelo, o Ted ficava bem bravo. O nosso menino Ted, vendo tudo isso acontecer, resolveu vender o Fusca dele para um adolescente, estudante, na intenção de que ele fosse se livrar das evidências, só que isso só tornou para a polícia mais fácil de apreender esse carro e eles acharam várias evidências lá dentro. Primeiro, o banco adaptado para conseguir empurrar suas vítimas lá dentro mais fácil e também encontraram fios de cabelo da Melissa Smith, da Carol Darront e da Karen Campbell. E aí, no dia 2 de outubro daquele ano, chamaram a Carol Darront para a delegacia para ela ver o Ted pessoalmente na frente dela e identificá-lo, confirmar que era aquele homem que tinha sequestrado ela aquele dia. E ela confirmou, disse que era o Ted mesmo. Ele foi preso pela tentativa de sequestro dela, só que a mãe dele pagou uma fiança, aí ele saiu da prisão para aguardar o julgamento em liberdade e ele foi morar com a Liz. Inexplicavelmente, ela aceitou que ele fosse morar com ela de volta. Mulher, larga esse homem, pelo amor de Deus. Nesse ponto, ele já tinha matado pelo menos 31 mulheres, tá? Pelo menos, podem ter sido muito mais. O julgamento pelo sequestro da Carol começou no dia 23 de fevereiro de 76. Ele estava bem arrogante, bem confiante no tribunal, alegou que ele nunca tinha visto essa mulher na vida dele. Por fim, ele foi considerado culpado por tentativa de sequestro e ele teria que passar 90 dias num hospital psiquiátrico para ter avaliação dos médicos e aí eles iam definir se ele ia ficar na instituição, né, se ele tinha algum distúrbio mental ou se ele ia para a prisão mesmo. E aí os médicos concluíram que ele deveria ir para a prisão. Nesse mesmo mês, ele foi acusado formalmente pelo assassinato da Karen Campbell depois que novas evidências surgiram. Essa foi a mulher que ele sequestrou de dentro do hotel.
E enquanto ele estava preso, aguardando o julgamento começar, ele começou a praticar assaltos. Na cela dele, né, da prisão, tinha um beliche, e aí ele subia no beliche, no segundo andar, e ficava pulando do chão. Ele estava tentando fortalecer as pernocas dele porque ele estava planejando fugir. E ele conseguiu. No dia 7 de junho de 1977, ele pediu para ir até uma biblioteca para estudar, para preparar o seu caso. Esqueci desse detalhe importante. Como o Ted cursava direito na época, ele achou que seria uma brilhante ideia que ele fosse seu próprio advogado no caso. Arrogante pra caralho, né? E aí a polícia deixou o homem ficar, tipo, sem algema, sem nada, lá, soltão, de boa na biblioteca, estudando para preparar o caso dele. Tinham só, tipo, 2 guardinhas que estavam lá de olho nele, mas, tipo, os caras estavam mais dormindo do que olhando o que ele tava fazendo ali. E aí ele aproveitou esse momento para fugir. Ele pulou da segunda não. Ai, minha dicção não tá boa hoje, né? Vocês estão percebendo. O Ted pulou da janela do segundo andar da biblioteca e conseguiu fugir. Ele passou alguns dias no meio do mato, ele achou uma cabaninha lá, roubou umas comidas enlatadas para comer, depois ele roubou um carro e voltou para a cidade. Só que aí, um belo dia, o Ted estava dirigindo com esse carro roubado na rua, que nem um imbecil, tipo, em alta velocidade, fazendo umas curvas estranhas. Aí um guardinha de trânsito parou ele, tipo, sem saber quem ele era, e aí viu, né, que era um fugitivo, levou ele de volta para a cadeia. O julgamento pelo assassinato da Karen Campbell começou, durou vários meses, e enquanto isso ele estava recebendo várias visitas da namoradinha dele, a Carol Ann Boone, dentro da prisão. Até que pouco tempo depois, em 77, esse homem fugiu da prisão de novo. Coloquem ele numa cela decente, pelo amor de Deus. O Ted ficou sem comer, tipo, muitas e muitas semanas. Ele emagreceu um monte, até ele ficar magro o suficiente para conseguir passar pelo buraco de ventilação que ficava no teto da cela dele. E ele foi lá pelos canos, assim, bem coisa de filme mesmo, e conseguiu fugir. A data da fuga dele foi dia 30 de dezembro de 1977. Ele foi parar lá na Flórida e na madrugada do dia 15 de janeiro de 78, ele invadiu a República Chi Omega. Ele estava segurando na mão um tronco de madeira que encontrou na rua, subiu até o segundo andar e entrou no quarto da Margaret Bauman, que dormia sozinha. Levantou o pedaço de madeira e a golpeou na testa com força. Em seguida, a estrangulou com uma meia calça. Em seguida, foi até o quarto da Lisa Livy, que foi estuprada, espancada brutalmente e estrangulada. Ela foi abusada com um pote de spray de cabelo e levou várias mordidas pelo corpo. Essas marcas do dente do Bundy acabaram sendo uma evidência bem importante no futuro. O Ted foi até o terceiro quarto, onde dormiam 2 garotas, a Karen Chandler e a Cat Kleiner. As 2 foram atacadas brutalmente, mas sobreviveram, com muitas sequelas. Nessa mesma noite, depois de sair dessa república, ele invadiu a casa da Cheryl Thomas. Ela foi brutalmente atacada, mas sobreviveu. A Cheryl teve um maxilar deslocado, um nervo danificado, perda de audição e muito mais. O Ted só foi embora da casa porque pensou que ela tivesse morta. No dia 9 de fevereiro, ele roubou uma van branca e dirigiu até a cidade de Jacksonville, onde sequestrou a Kimberly Leach, de só 12 anos. Ela foi abusada e esfaqueada. O seu corpo foi encontrado 7 semanas depois. Ele finalmente foi pego no dia 15 de fevereiro, quando, de novo, ele estava dirigindo, foi parado por um guardinha de trânsito. Esse homem tem um problema com o trânsito, né? Já é a 20ª vez que isso acontece. A princípio, o David, esse policial, não fazia ideia de quem o Ted era. Ele só parou ele na rua porque ele viu que a van branca que ele estava dirigindo tinha sido listada como roubada, né? Então o Ted foi levado até a delegacia. Só que quando ele chegou lá, ele não deu nenhuma informação, não queria falar o nome dele de jeito nenhum, só que aí ficaram pressionando o cara lá, até que eventualmente ele disse que o nome dele era Ted, e aí ele reconheceu, né? O policial reconheceu o Ted da lista dos 10 mais procurados pelo FBI. Ele foi acusado também pelos assassinatos de Chi Omega. Enquanto isso, ele estava preso e ele foi visitado por dentistas que fizeram moldes do seu dente para bater com as marcas de mordida que tinham sido encontradas no corpo de uma das vítimas. Logo em seguida, ele também foi acusado pelo assassinato da Kimberly Leach, que foi a sua vítima mais jovem conhecida. O primeiro julgamento começou em maio de 79, e aí o advogado de defesa virou para ele e falou: ó, estão dando um acordo para você, não vão pedir a pena de morte se você se declarar culpado.
E aí, a princípio, o Ted deu a entender que ele aceitaria o acordo. Só que quando eles chegaram no tribunal, que o juiz não, o advogado ia lá levantar para falar, nós aceitamos o acordo, ele se declara como culpado, o Ted levantou, deu um discurso lá, uma motivacional, eu sou inocente, não sei o quê. O advogado dele ficou puto da vida, ele pediu para sair do caso, ele não queria nem mais representar o homem, só que o juiz negou e disse que ele ia ter que continuar o que ele começou. O julgamento do Ted foi uma verdadeira farofa. Tinham várias mulheres que iam lá para falar que estavam apaixonadas por ele. Muitas falavam que ele era inocente. Farofa, gente, farofa. Ele foi considerado culpado pelos 2 assassinatos e 2 tentativas de assassinato na República Chi Omega e foi condenado à pena de morte. A mãe do Ted, a Louise Bundy, estava presente no tribunal e começou a chorar muito quando ouviu a sentença. No mesmo dia, ela deu uma declaração para a imprensa pedindo para que seu filho não fosse executado. No dia 1º de janeiro de 1980, começa o julgamento pelo assassinato da Kimberly Leach. No meio do julgamento, o Ted se levantou e pediu a Carol Ann Boone em casamento. Ele, literalmente levantou no meio do tribunal e fez o pedido e ela aceitou. Ele também foi considerado culpado e condenado à pena de morte de novo. O Ted foi colocado no corredor da morte, onde ele ficou por 9 anos antes de ser executado. Ele tentou apelar às suas 2 sentenças de pena de morte para que elas fossem revertidas em prisão perpétua, mas os 2 pedidos foram negados. Ele sempre tinha visitas conjugais com a sua esposa, a Carol, e ela acabou engravidando. Ela deu à luz a uma menina, a Rose Bundy, que visitou o pai algumas vezes da prisão. Hoje em dia, tanto a Carol como a Rose mudaram de nome, ninguém sabe onde elas estão. Ele falou com alguns jornalistas enquanto ele estava preso, deu algumas entrevistas e poucos dias antes dele ser executado, ele deu sua última entrevista, onde ele confessou tudo, só que ele sempre falava na terceira pessoa, e ele estava lá, ele matou aquela garota, como se não fosse ele que tivesse feito tudo aquilo. Ele foi executado na cadeira elétrica no dia 24 de janeiro de 1989. Do lado de fora da cadeia tinha uma multidão fazendo festa e comemorando sua morte com cartazes, venda de camisas, um monte de coisa. Ele se recusou a escolher a sua última refeição e aí recebeu o prato padrão da prisão: carne, ovos, pão e café. Só que ele não comeu nada porque falou que não estava com fome. As suas últimas palavras foram: Jim e Fred, gostaria que vocês dessem o meu amor à minha família e amigos. O Jim era um de seus advogados e o Fred era o ministro metodista que rezou com ele durante a noite antes dele ser executado. Bom, com isso a gente encerra o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem mais. Deixa aqui nos comentários o que você achou, que caso você quer que eu traga pra semana que vem. E é isso. Tchau, até a próxima.